André Luiz Rezec. Claudionor Risse, presente. Dorivaldo de Almeida Júnior. Existo Hélio Fernandes César. João Alberto Minaré. José Francisco Abrão Miziara. Luiz Carlos Anastácio. Olímpio Jorge Nabem. Otávio Alves Garcia. Paulo Henrique Correa. Sebastião Rodrigues de Oliveira. Reiniciando os trabalhos, eu solicito ao primeiro secretário vereador Claudio. Nós vamos apreciar primeiramente as emendas, uma a uma. Eu solicito ao vereador Claudionor Risse que proceda à leitura da primeira emenda. Solicito às pessoas que estão acomodadas do lado de fora do plenário, ou seja, no nosso saguão, que, por favor, conversem mais baixo, porque está atrapalhando aqui os demais que estão no nosso plenário. Câmara Municipal de Barretos, Estado de São Paulo, apresentação de emenda, processo número 692/2008, projeto de lei número 38/2008. Por termos sido procurados por servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, apresentamos emenda ao referido projeto para adequar a situação de vários funcionários que prestam relevantes serviços para a autarquia. Número 1. Emenda aditiva visando a inclusão de mais um artigo, que será o 20, remunerando subsequentes com a seguinte redação. Artigo 20. Pelo exercício dos cargos constantes do anexo 5 desta lei, ficam concedidas as seguintes gratificações. Número 1. De 80% sobre o valor do vencimento para os cargos de chefe do setor de projetos e operação, assessor administrativo, assessor de imprensa, assessor de informática, assessor financeiro, assessor jurídico, assessor técnico e assistente do diretor do SAAI. Segundo, de 73% sobre o valor do vencimento para os cargos do químico, chefe do setor de contabilidade, contador, chefe do setor de recursos humanos, chefe do setor de oficinas e garagens. Terceiro, de 68% sobre o valor do vencimento para o cargo de tesoureiro. O quinto, de 33% sobre o valor do vencimento para o cargo de subchefe do setor de recursos humanos. Quinto, de 28% sobre o valor do vencimento para os cargos de agente da seção técnica, agente de contas e processamento de despesas, agente de orçamento, custos e registros contábeis, agente de arrecadação e baixas, agente de compras e licitações, agentes de expediente, agente de patrimônio e arquivo, agente do Centro de Processamento de Dados, CPD, agente de cadastro e controle de contas, agente de fiscalização, agente do setor de programação e análise, chefe do setor de lançamentos diversos, agente do almoxarifado, agente de oficina de hidrômetros, supervisor de construção, supervisor de extensão de rede de esgoto, supervisor de manutenção de bombas hidráulicas, supervisor de redes hidráulicas, engenheiro civil e engenheiro elétrico. Sexto, de 25% sobre o valor do vencimento para o cargo de analista de caixa. Sétimo, de 15% sobre o valor do vencimento para os cargos de analista de lançamentos, encarregado da seção de dívida ativa, encarregado da seção de expediente, encarregado da seção de operação, encarregado de manutenção da rede de água, encarregado de manutenção da rede de esgoto,
encarregado da seção de captação e adução, encarregado da seção de esgoto, encarregado da seção de tratamento, encarregado de extensão de rede de água, encarregado de extensão de rede de esgoto, encarregado da seção de estudos e projetos, encarregado da seção de serviços gerais, mecânico de bombas hidráulicas e mestre de redes hidráulicas. Oitavo, de 10% sobre o valor do vencimento para os cargos de tesoureiro e caixa, a título de quebra de caixa para quem trabalha nos caixas da tesouraria. Parágrafo único. Os servidores que já são beneficiados com gratificações especificadas nos incisos anteriores não poderão requerer novamente esses benefícios, exceto nos casos em que for necessária nova concessão, considerando o que dispõe o artigo 17. Número 2. Emenda aditiva ao artigo 27, para a inclusão de mais um parágrafo, que será o primeiro, remunerando os subsequentes. Artigo 27. Os serviços do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que tenham o direito adquirido a título de índice de nível técnico universitário e função gratificada, deverão permanecer com este valor em sua remuneração. Número 3. Emenda substitutiva ao parágrafo 1º, original do artigo 27 do projeto, para que tenha a seguinte redação. Artigo 27. Para o cálculo do valor que deverá continuar na remuneração do servidor, na forma estipulada no caput e no parágrafo 1º, deverá ser transformado em percentual do vencimento base o valor pago a título de gratificação no mês de publicação desta lei. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 2 de abril de 2008. Apresentação de emendas. Processo número 692/2008, projeto de lei número 38/2008. Com o intuito de revermos as distorções que ainda persistem, inclusive com relação à variação de aumento de 5,77% ofertado ao analista de contas e pagamentos e de até 32,6% do chefe de departamento, por isso apresentamos as seguintes emendas. Emenda aditiva visando a inclusão de mais um artigo, que será o 36, renumerando o subsequente com a seguinte redação. Fica o Poder Executivo autorizado a estabelecer o mesmo parâmetro entre 5,77% até 32,62%, baseados nos critérios adotados aos cargos mencionados nos artigos 31 e 34. Número 2. Emenda substitutiva ao artigo 10, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 10. A progressão funcional será processada a cada período de 3 anos, conferindo ao servidor ocupante de cargo efetivo um percentual de 3% sobre o valor do seu vencimento. Número 3. Emenda substitutiva ao artigo 26, para que passe a ter a seguinte redação. Artigo 26. A primeira progressão funcional nos termos do artigo 10 desta lei será processada tomando-se por base o período de apuração dos 3 anos anteriores à data de publicação desta lei, excluído dos mesmos o período de estágio probatório. Sala das Sessões, vereador Rui Menezes, aos 2 de abril de 2008. Assinaram Dorivaldo de Almeida Júnior, Luiz Carlos Anastácio e José Francisco Miziara. Assim como o anterior, assinado pelo vereador Euripinho. Bom, feito a leitura das emendas, que aí não só os vereadores tomaram conhecimento, mas como todos os senhores aqui presentes, bem como a população em suas residências, está em discussão o projeto de lei número 38/2008 e suas emendas.
Senhor presidente, o senhor não falou que... Vereador Kiko, estou resgatando o regimento interno. Está em discussão o projeto no seu original e as emendas. Posteriormente, nós vamos pôr em votação. Primeiramente as emendas e, posteriormente, o projeto no seu original. Bem. Continua em discussão o projeto de lei e suas emendas. Vereador Paulo Henrique Corrêa, vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários da casa, imprensa, pessoas que nos honram com a sua presença na galeria, principalmente os servidores da prefeitura. E eu digo que a cada sessão a gente vê a casa cada vez mais lotada. Isso aí é a participação junto à Câmara Municipal, saber aquilo que acontece aqui. E aos que estão nos assistindo pela TV Barretos, nosso boa noite. Projeto 38/2008. É um projeto que há muito tempo a casa espera estar recebendo. Isso aí já vem, é um pleito antigo dos funcionários da prefeitura, é uma reivindicação antiga, tirar direitos que já eram dados aos funcionários. Todo esse processo começou em 1994 com o prefeito Nelson James e prosseguiu. E hoje, depois de 94, 2014 anos, o projeto volta a casa para que a gente possa estar discutindo e, quiçá, aprovando um projeto que beneficia. E, além de beneficiar, eu vejo no esboço do projeto que busca o prefeito, busca a eficiência do serviço público. Eu fiz um resumo daquilo que está no projeto, que a gente passa agora a estar passando para vocês. Porque o principal é a progressão funcional que vocês tanto esperam. Mas, para ter essa progressão, a cada 5 anos, como está no original. O projeto está aqui. O projeto, que é o principal, que é a progressão. Pode passar, capítulo da progressão. No artigo 10º, a progressão funcional será processada a cada período de 5 anos, conferindo ao servidor ocupante de cargo efetivo um percentual de 3% sobre o valor de seu vencimento. Não é questão somente dos 5 anos. Para receber essa progressão, o servidor tem que estar ciente de que tem que estabelecer alguns critérios durante esses 5 anos. No parágrafo 2º, o servidor que se encontra em período de estágio probatório, nos termos dos artigos 33 a 39 da Lei Complementar 68, de 3 de julho, não fará jus à progressão funcional. No artigo 11º, para o processamento da progressão funcional de que trata o artigo 10º, o servidor deverá, além do tempo de serviço, cumprir juntamente outros critérios. Primeiro, assiduidade. Segundo, pontualidade. Terceiro, disciplina. E quarto, desempenho. Agora vamos detalhar cada item desse. Da assiduidade. No artigo 12, considera-se assíduo o servidor que não possui nos apontamentos do registro funcional, no período de apuração, a quantidade superior a uma falta injustificada e 5 faltas justificadas. Parágrafo 1, exclui-se da quantidade estabelecida no caput as faltas abonadas pelo secretário a que o servidor estiver afeto,
as faltas decorrentes de convocações do Poder Judiciário. Seção 2, da pontualidade. Considera-se pontual o servidor que não possuir nos apontamentos do registro funcional, no período de apuração, a quantidade superior a 20 atrasos por qualquer motivo. Seção 3, da disciplina. Artigo 15. Para apuração do critério de disciplina, o servidor não poderá, no período de apuração, possuir nenhum apontamento no registro funcional decorrente de aplicação de penalidades, dentre as elencadas no artigo 142 a 157 da Lei Complementar também de 3 de julho de 2006. Seção 4, do desempenho. A apuração do desempenho funcional será realizada anualmente através de desempenho nos termos da lei específica. Então, na verdade, eu quero passar isso para vocês porque parece que é algo automático. Ou seja, durante esses 5 anos, eu vou ter os 3% de aumento na remuneração. E, na verdade, não é isso. Tem que seguir todos esses critérios. Eu acho que o funcionalismo que está aqui presente hoje, os que estão nos assistindo pela televisão, tem que seguir todos esses critérios para que possa obter essa progressão. A primeira, está lá no artigo 26. A primeira progressão funcional nos termos do artigo 10 desta lei será processada, tomando-se por base o período de apuração dos 5 anos anteriores à data da publicação dessa lei, excluindo dos mesmos períodos de estágio probatório. Ou seja, a partir do momento que ela entrar em vigor, se faz a apuração desses 5 anos, aí se estabelece a primeira progressão de vocês vertical. No caso dos servidores do SAI, o índice de produtividade. No artigo 27, os servidores do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barretos, que na data da publicação dessa lei estiverem percebendo a título de índice de produtividade, estabelecido na portaria do SAI, 515 de abril de 2000, deverão permanecer com este valor em sua remuneração. Parágrafo 1º. Para o cálculo do valor que deverá continuar na remuneração do servidor, na forma estipulada no caput, no artigo, deverá ser transformado em percentual do vencimento base, o valor pago a título de gratificação no mês da publicação. Ainda a respeito do SAI, após o cálculo nos termos do parágrafo anterior, o valor resultante deverá ser pago mensalmente, integrando a base de cálculo da gratificação natalina e das férias. Na verdade, o índice de produtividade, muitos servidores do SAI, eles têm aquela preocupação na mudança de diretor, na mudança de situação política, estarem perdendo essa produtividade. Até foi alguns requerimentos do vereador Otávio, de outros vereadores aqui dentro da Câmara Municipal, pedindo para que isso aí fosse incorporado ao salário. No artigo 34, o cargo de químico do serviço passa a ter, que passa a vigorar da forma abaixo. Vai para o grau 4, padrão 5, era padrão 3. Retornam à denominação original. Artigo 29, supervisor de equipe de fiscais de postura, hoje denominado encarregado de serviço 3. E também retorna à sua denominação original de chefe de divisão de serviços, encarregado de serviço 7. Então, a gente deu um esboço aí, isso aí foi bastante, durante esses anos, bastante discutido com o presidente do sindicato, com o sindicato. Esse projeto chegou à Câmara Municipal, tendo essas várias discussões. E também a Câmara Municipal teve algumas participações, cobrando do Executivo a implantação desse plano de reestruturação de cargo e salário, demonstrando aí o requerimento de minha autoria, 324/2005, de 6 de junho de 2005, requer oficial ao senhor prefeito solicitando informações relativas ao plano de carreira dos servidores municipais.
75905, 23/11/2005, novembro. Requer ao oficial ao senhor prefeito municipal solicitando informações relativas ao plano de carreira, cargo e salário da administração, direta e indireta. Já no ano 2006, requerimento número 73, de 13 de fevereiro de 2006. O que está inviabilizando a finalização do processo? Então, nós já estamos cobrando um posicionamento. 76/2006, de 13 de fevereiro. Aqui no caso da coordenadora, página, passar para o magistério. Também é com relação ao funcionalismo. 651/2006, 21 de agosto de 2006. Requer o oficial solicitando informações relativas a estudo realizado visando incorporar as páginas de coordenadores de creche. Também é o mesmo assunto. 707/2006, de setembro de 2006. Requer o oficial do seu prefeito solicitando informações relativas ao processo. Foi bastante cobrado dele mesmo. 177/2007, 26 de fevereiro. Solicitando informar se já foram finalizados todos os cálculos e processos de estudo sobre a reestruturação do plano de carreira, cargo e salário. O requerimento 510 volta também a gente cobrar com relação à incorporação das coordenadoras, que hoje são diretoras de CMEs, das páginas, que hoje são educadoras. 948 de agosto de 2007. Projeto para a viabilização das alterações de padrões dos cargos de nível superior existendo no plano de carreira da administração municipal. 57/2006, concurso do SAI. Concurso também dos professores, referente ao concurso de 2004, realizado pela VUNESP. A respeito de concurso, requerimento 176, da licença-prêmio, que é o receber em pecúnio, que foi uma lei de minha autoria, aonde o estatuto veio aqui para a Câmara Municipal, e nós apresentamos uma emenda, e nós não podemos impor ao Executivo, nós não podemos, quero deixar isso aí bem claro, obrigações financeiras. Então, nós deixamos no estatuto a possibilidade, em havendo a necessidade e o interesse da administração, e se houver disponibilidade financeira, o servidor poderá receber em pecúnio a licença-prêmio. O que tem acontecido hoje são outros métodos que a pessoa está levando o IPTU, está descontando do que ele tem direito, que é a licença-prêmio. Mas foi dessa Câmara que deu condições aos servidores para que eles pudessem estar fazendo esse tipo de negociação com a Prefeitura. Aqui também é a respeito de licença-prêmio. Com relação à insalubridade, são vários requerimentos também, que em vários setores da Prefeitura, é um direito de vocês. O que nós fazemos é cobrar e cobrar. Vários servidores estão recebendo, vários setores da Prefeitura estão recebendo insalubridade. A licença-prêmio também foi uma conquista. Quando a gente apresentou os vários requerimentos com relação a concurso, porque o que eu entendo? Hoje, o funcionário público, municipal, estadual, federal, ele tem que entrar por um processo seletivo que tem idoneidade, que tenha lisura, porque todos que vão prestar um concurso público, eles vão com a mesma intenção, passar. Então, desde o início, a gente sempre bate que os concursos têm que ser realizados por empresas idôneas. Por quê? Imagina um servidor sem aquela condição de estar passando num concurso público, a administração pública suportá-lo, essa é a palavra, 30 anos, 35 anos no serviço público. Olha a responsabilidade da pessoa, do dirigente, em colocar pessoas que não têm a qualificação. Então, a gente cobra um concurso com lisura,
porque é na lisura que vai se ter a eficiência também do serviço público, é no trabalho que vocês efetuam, é na eficiência de vocês, porque aqui é um benefício para o servidor, é um benefício, mas por detrás dessa lei tem uma chamada eficiência, porque aqui a assiduidade, a disciplina, os vários itens que eu passei para vocês, se vocês não tiverem esses critérios, vocês não vão receber esses 3%. Esses 3%. Então, estou usando a tribuna, tem as emendas. Muita gente, saiu um comentário que a gente era contra o projeto. Onde já se viu? Com esses vários requerimentos que eu fiz, que foram aprovados pela Câmara Municipal, que foi debatido com o sindicato. Somos contra alguma coisa que possa prejudicar vocês. Eu alerto aos nossos colegas vereadores. Nós estamos correndo contra o tempo. Chegou agora esse projeto na Câmara. Chegou agora. Se nós aprovarmos algo que cause impacto financeiro, o prefeito vai ter que vetar. Vetando, não vai ter tempo hábil para a gente... Eu acredito que, em termos regimental, nós não vamos ter tempo hábil para voltar a estar discutindo esses vetos. A gente está alertando, por isso que foi suspenso por alguns minutos a sessão, porque aí está o interesse de uma progressão funcional de toda uma categoria. A gente não sabe, se alguém tiver, algum colega tiver alguma informação, quantos funcionários, Juliano, tem a administração? 3.000. Então, nós temos que estar analisando emenda por emenda, sendo constitucional, que não vai ser vetado, tem minha aprovação. Estou junto com os demais colegas. Agora, se tiver algo que a gente possa pensar, isso pode ser vetado, e depois não ter tempo a voltar para a Câmara Municipal, eu acho que nós temos que estarmos analisando essa situação. Porque é algo para beneficiar 3.000 funcionários, 3.000, desde que estejam dentro desses critérios. Agora, o que a maioria decidir, só que a gente deixa essa ressalva aos servidores, tá? Porque foram várias conquistas que vocês tiveram, estão tendo durante esses 3 anos e pouco. Teve, todas elas, a participação da Câmara Municipal. Eu vejo hoje, na educação, as creches, que era praticamente assistencialismo, que estava ligado à promoção social, hoje todo o funcionalismo está hoje dentro da educação, são diretoras de CMEI, são educadoras, tem todo um desenvolvimento, foi uma conquista de todos ligados à educação. Pois não, vereador Erupim? Não, pode falar. Quero parabenizar as suas explicações, o trabalho que você vem fazendo, realmente junto ao funcionário público, nós, vereadores, eu também como funcionário público federal, preocupo também com a situação que hoje atravessa essa classe. Eu quero aproveitar as suas palavras, Paulo, e dizer que a minha emenda, eu gostaria de fazer uso, mas como o Paçoca prefere que poucos discutem o projeto, então eu vou aproveitar essa parte que você está me dando e dizer, a minha emenda com relação ao SAI é apenas que seja feito por lei, a produtividade que eles realizam, que já é pago, não tem impacto financeiro nenhum, é apenas uma adequação dentro dos funcionários do SAI, da produtividade que eles já recebem, e isso, se tornando lei, vai fazer aquilo que você diz, dar tranquilidade, fazer com que esses funcionários possam trabalhar mais seguro, e amanhã ou depois, mudando a administração, seja ela qual for, não venha prejudicá-los de maneira alguma. E isso é realmente uma reivindicação de toda a classe, e de todos aqueles que fazem uso do SAI. Por isso, eu estou fazendo essa emenda, porque no projeto não veio constando a autarquia SAI, beneficiada por essas leis que estão sendo estudadas hoje. Então, a minha emenda não tem impacto nenhum financeiro, apenas uma adequação, volto a dizer, com relação àqueles que realmente produzem, porque a produtividade é para quem produz. E todos os funcionários do SAI,
e todos os funcionários públicos municipais estão de parabéns, porque se uma administração hoje anda, é boa, é porque os funcionários realmente têm feito o seu papel. E eu quero aqui parabenizar o prefeito que teve a coragem de mandar esse projeto e poder acertar a situação de muitos funcionários que estavam descontentes, estavam insatisfeitos na administração e hoje terá condições, se for aprovado o projeto, de resolver a situação de muitos, quem sabe de todos aqueles que realmente têm condições e merecem. Pois não, vereador. Só para esclarecer o pronunciamento do vereador Yoripim, que quando você fazia o pronunciamento seu, justificando no telão, eu procurei a presidência e o líder Kiko Miziara e o vereador Lilico, e fiz a seguinte proposta. Você fez uma discussão, mostrou brilhante, o Kiko vai falar sobre a nossa emenda e também discutir o projeto. Então, da minha parte, e eu levei ao conhecimento dele e conversando com o vereador Oripim, ficaria você do lado da sustentação, fez a tua explicação, representando a bancada, e do nosso lado ficaria o vereador Kiko, falando da nossa emenda e discutindo o projeto. E a parte ficaria aberta para quem quisesse. Assim, o projeto seria votado mais rápido, não teria discussão ampla, porque os dois lados interesse de apresentar a emenda, e evitaria prorrogar aí 1 hora, 2 horas de discussão. Essa foi, eu acho que o vereador entendeu, e da nossa parte, da nossa bancada, não tem nenhum problema, que nós entendemos que a coisa pode andar mais rápido, discutindo 2 vereadores, um de cada lado. Obrigado. Obrigado, senhor vereador. Então, terminando a linha de... O vereador Peço também... Paulo Corrêa, interrompendo, antes de mais nada, eu entendi o que o vereador Luiz Carlos Anastácio colocou, ele veio conversar comigo, eu só não tive um retorno se a base de sustentação do prefeito concordou com essa proposta apresentada pelo vereador Luiz Carlos Anastácio. Houve concordância da bancada de sustentação? Senhor presidente, eu não fui consultado a respeito, porque o vereador dirigiu a Vossa Excelência. Eu vou aguardar a manifestação do vereador Kiko, diante da manifestação do vereador Paulo Corrêa e da manifestação do vereador, e fico, senhores vereadores, num consenso da necessidade ou não de discutir o projeto. Eu entendo que pode não haver necessidade. Mas ressalvo se alguém tem uma emenda do vereador Oripim, como ele já, no momento de aparte, ele já esclareceu a emenda, penso eu que os demais vereadores não fariam uso da palavra diante das argumentações feitas. E vamos aguardar a argumentação do vereador Kiko. Bom, então entendi que nesses termos, entenda-se nesses termos, vereador Paulo Henrique Corrêa, o senhor quer prorrogação do tempo? Não, só mais 5 minutinhos, pode ser. Então, Vossa Excelência quer a prorrogação por mais 5 minutos. Então, está a solicitação do vereador. Solicito às senhoras e senhores, funcionários públicos municipais presentes em nossas galerias, que gostaria de comunicar que o regimento da Casa, ele impede qualquer tipo de manifestação de forma verbal por parte de vocês. Por favor, eu peço para o bom andamento do trabalho e restrito cumprimento do regimento interno da Casa. Finalizando, senhor presidente, eu só estou utilizando a tribuna para fazer esse alerta, para que a gente analise, vamos estar com a maioria, aquilo que a maioria definir, só que está feito esse alerta. Esse projeto foi discutido com o sindicato, está nessa Câmara discutido com o sindicato. Nós esperávamos que até uma quantidade maior de funcionários poderia estar sendo contemplado também com esse projeto. Mas eu vou respeitar aquilo que a maioria decidir. Muito obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra o vereador Kiko Miziara.
Senhor presidente, senhores vereadores, funcionários, imprensa, cidadãos, cidadãs. Então, vereador Paulo Correia, Vossa Excelência pôde mostrar a sequência de requerimentos de Vossa Excelência, solicitando ao prefeito a organização e o envio do plano de carreira para essa casa. E foi dito que o prefeito havia sido muito corajoso de mandar o projeto aqui para casa. E eu também acho que ele foi muito corajoso, principalmente por ter mandado o projeto na última hora, quando ele teve uma semana, um mês, um ano, 2 anos para mandar um projeto para casa e mandou agora, em cima da hora, em que os debates... Pois não, vereador? Só aquelas 2 luzes, que senão o pessoal lá atrás, eu acho que não dá para ver. Só aquelas 2 luzes ali para ficar mais fácil. Ótimo. Melhorou. Vereador Sebastião, solicito que o senhor assuma a presidência por alguns minutinhos. Aí. Não dá? Ah, tá. Então não tem problema. Tá bom. E nós, senhor vereador e senhores vereadores, teríamos avaliado esse projeto, teríamos discutido sobre esse projeto, teríamos tentado aprimorá-lo da melhor forma que fosse. Não apreciá-lo já em cima da urgência que ele requer, em razão do limite de prazo estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal e pela própria contingência do processo administrativo que é estabelecido o prazo, né, de que qualquer reajuste, qualquer benefício que venha a ser dado a qualquer funcionário pode ser feito até o dia 4, embora o Tribunal Eleitoral entenda até o dia 7. Mas, de qualquer forma, o limite é esse e nós tivemos pouquíssimo tempo para avaliarmos esse projeto. Por isso que eu acho que o prefeito foi corajoso, porque ele demorou demais da conta e apresentou na última hora, quer dizer, ele não deu nem prazo para que nós, vereadores, pudéssemos avaliar as coisas. E isso torna, muitas vezes, o projeto passível de imperfeições, ou de que nós passemos a aprovar as imperfeições sem, muitas vezes, termos a oportunidade de analisá-las como deveríamos ter analisado. Mesmo porque as comissões, por determinação do senhor presidente Existo, tiveram um prazo de 12 horas para ler o projeto, analisar o projeto e fazer as emendas possíveis e mandar para casa. Quer dizer, tudo isso poderia ser perfeitamente evitado se o projeto tivesse chegado a essa casa numa outra época, num outro tempo. Não chegou, infelizmente, então nós vamos ter que apreciá-lo, julgá-lo e espero que aprová-lo. Quando nós, aqui da bancada de oposição, apresentamos as nossas emendas, nós o fizemos porque, na verdade, o projeto de melhoria do plano de carreiras, de melhoria das condições do funcionalismo público, não abrange o funcionalismo público de uma forma ampla, geral e irrestrita. Muito pelo contrário. Esse projeto beneficia, no plano de carreira, nas melhorias de condições de plano de carreira, apenas 110 pessoas. E todas as outras 2.800 e tantas pessoas, funcionários do município, não são beneficiadas com nenhuma mudança no plano de carreira, nem no padrão de vencimentos, nem no grau de função, a não ser esses que são apresentados ali, naquele quadro. Naquele quadro ali nós podemos ver o número o padrão que consta, está lá o padrão, o grau dessa situação atual, o grau, o padrão, o salário atual, ali constando, a situação nova de pessoas que passam de um grau 4, continuam no padrão 4, mas continuam no grau 4, mas passam de um padrão 1 para um padrão 5. E são vários, assim, nós podemos ver alguns que passam de padrão 5, eu não estou enxergando nada daqui, mas passam de padrão 5 para padrão 10, e aí ficou pior. Tenta aumentar só, isso. Nós podemos ver, por exemplo, vamos pegar aqui, ó,
chefe de departamento, grau 4, padrão 5, passa para grau 4, padrão 8. 10, aqui o de cima. Chefe de departamento. E veja que aí não consta o número de funcionários pertinentes a essas funções, porque isso está num outro quadro, que infelizmente nós não tivemos tempo nem de preparar para colocarmos aí. Mas o total de beneficiados por essas reformas do plano de carreira alcança apenas 110 pessoas. Não alcançam todos os funcionários aqui pretendentes e tantos outros. Só para ser rapidinho, para falar dessas condições, o número de pessoas que estão no cargo: 1 agente de comunicação social, 3 agente de pessoal, seguindo aquela sequência lá. Ah, está lá. Lá na frente. São aqueles lá. O total daquilo lá chega a 110. Daquela quantidade lá. Aquele ali. Esses números aqui. Pois bem, em relação à emenda que nós estamos propondo, nós simplesmente estamos propondo que se abranja todo o funcionário. E o prefeito, na avaliação e nos benefícios, concedeu aumentos que atingem esses percentuais, desde o mais baixo, de 5,77, até o mais alto, de 32,62. Esses são os aumentos concedidos pela mudança, tanto no grau quanto no padrão. E, ainda fora isso, gratificações que são dadas a diferentes cargos e funções. Como, por exemplo, aqui consta, por exemplo, previsão de aumento da despesa, mudança de grau e padrão do cargo de agente pessoal. Passa de grau 3 para padrão 6, e cada um desses 3 cargos passa a receber mais R$ 118 por mês. Previsão de aumento de despesa para mudança de grau padrão de cargo de agente do setor de contas e pagamentos para grau 4, padrão 5, R$ 299 por mês para um beneficiado. Esse agente do setor de contas e pagamentos é só um, e esse um vai ser beneficiado com um aumento de R$ 299. E assim vão todas as citações feitas pelo seu prefeito na apresentação do projeto dele. Quando nós, o vereador Anastácio, o vereador Lilico e o vereador André, nos reunimos, nós não conseguimos entender por que essa discrepância e essa discriminação com relação aos demais funcionários, que receberam 3% de aumento no começo do mês de março e tinham uma expectativa de que viessem a receber mais 3 ou alguma outra coisa que viesse a tornar o salário, às vezes, muito indigno, às vezes muito baixo, às vezes até discrepante com relação à qualificação do profissional e a função exercida e outros profissionais e as funções exercidas. Só para dar um exemplo. Por exemplo, eu, médico, me encaixo. Vamos ver se tem algum ali. Tem algum grau 4, padrão 5? Se tiver, ali, tem. Grau 4, padrão 5. Esse é meu salário. Tem os 73% que ele dá se eu cumprir a assiduidade, mas esse é o meu salário. E nós podemos observar que há outros médicos que ganham salários diferentes e fazem as mesmas funções que eu. Os médicos do PSF fazem funções diferentes, estão trabalhando nas unidades básicas e ganhando R$ 4.500. Os médicos plantonistas ganham R$ 36 por hora, que pode atingir até R$ 10.000, e fazendo as mesmas funções que os outros médicos da rede pública fazem, e ganham R$ 1.400 e poucos salário inicial, que aumenta com o tempo em função de alguns outros médicos. Mas a gente pode ver, por exemplo, que o chefe de departamento passa do grau 4, padrão 5, para o grau 4, padrão 10. Quer dizer, num tempo só pula 5 padrões, coisa que nós, por exemplo, continuamos plantados no mesmo e continuamos sendo, de uma forma um pouco grosseira, desprezados como são os demais funcionários que não estão enquadrados nessa listagem. Isso
é importante que os senhores saibam, porque nós não vamos mexer em nada, nós não vamos rejeitar coisa alguma, mas que com a nossa emenda, nós pretendemos tornar ao menos digno que todos passem a receber aquilo que alguns estão recebendo de acordo com o projeto original do seu prefeito. E essa pretensão nossa, essa expectativa nossa, que pode vir a ser rejeitada aqui, ou pode ser vetada pelo senhor prefeito, é culpa única e exclusiva dele. Porque se tivesse chegado em outro tempo que ele pudesse vetar, nós discutíssemos o veto dele, e em relação ao veto, mantermos o nosso posicionamento, porque se ele vetar o nosso projeto, muita coisa vai complicar para o lado dele, porque nós vamos derrubar o veto dele aqui na casa. Porque ele, para ter o veto mantido pelos senhores vereadores, ele precisa de 8 votos. E ele não terá o meu voto, não terá o voto do Paçoca, não terá o voto do Lilico e não terá o voto do André. Então ele vai querer jogar a culpa em cima da gente porque nós não fomos capazes de aprovar o projeto, ou porque o projeto veio com emendas que ele não pode, porque o impacto orçamentário está acima das expectativas, ele não tem verba para poder pagar isso aí, mas isso é problema dele. Que ele não fizesse a discrepância de tentar tratar um grupo minoritário, de acordo com os belos olhos de cada um, não sei por que razão aqueles virem a ser beneficiados, e eu tenho certeza que aqueles que estão beneficiados têm os seus méritos para isso, não vou discutir isso nunca, e nem mérito de ninguém. O que eu não vou deixar de discutir é o demérito que foi passado para os outros, demérito que foi dado às outras pessoas que não estão enquadradas ali. E não sou eu, nem nenhum vereador daqui que está dando esse demérito ao funcionalismo, e sim o autor do projeto que se chama Emanuel de Carvalho, que é autor do projeto. É ele que discrimina aqueles que devem receber daqueles que não devem receber. Uma coisa que nós, vereadores, e eu acredito que essa nossa emenda, por pior que possa significar para a condição administrativa do prefeito, por mais que possa sugerir que o impacto vai ser acima das expectativas e das condições de manutenção dos gastos da prefeitura, eu tenho certeza que esse projeto, que é muito mais abrangente, será aprovado pelos senhores vereadores. Essas emendas vão ser aprovadas porque nós estamos pretendendo beneficiar a todos em qualquer departamento, no SAI, na rodoviária ou na administração pública direta e indireta. E nesse aspecto, eu vi, por exemplo, a emenda que o vereador Euripinho apresentou, mas eu vi que ela também é excludente, ela não abrange todo o funcionário. Abrange, vereador? Todos, até o pedreiro, todos. Então tá bom, melhor ainda. Melhor ainda. Então que seja mantida a emenda, né? Só que ela breca na abrangência maior da nossa. Vereador, quer uma parte? Claro, nós estamos aqui para isso. É um pouco extenso, porque me foi passado em mãos agora por um elemento do sindicato, senhor vereador. Vossa Excelência disse que o presente projeto ele vai beneficiar cento e poucas pessoas. Eu quero dizer a Vossa Excelência que, segundo informações que me foram passadas, com as conquistas lá, o entendimento desse projeto com o sindicato e tudo aquilo que foi dito, pelo menos o que me foi dito, é que no aumento do grau 2, padrão 1 para o grau 3, padrão 1 para o cargo de pajem, beneficiaria 117 pessoas só nesse padrão. No aumento do grau 2, padrão 5, para o grau 4, padrão 5, para o cargo de coordenadora de creche, o benefício são a mais de 20 funcionários, e inclusive inclusão dos mesmos no plano de cargos e carreira da educação. Há uma redução de carga horária dos engenheiros para 4 horas, que possibilita, inclusive, que alguns exerçam jornada suplementar, que beneficiaria, inclusive, em termos de 9. Somando aí, já deu quase mais de 150 pessoas. E tem entre outros dados que vão ir, o sindicato vem dizendo, os aumentos que houve e os benefícios de todos os funcionários. Chega, inclusive, aqui no que lhe reforma do plano de cargo e carreira do magistério da Secretaria Municipal de Educação, beneficiando diretamente os funcionários lotados no cargo de educador, criança, adolescente, professor e suplência, que, inclusive, beneficia em termos de 854 funcionários.
O aumento do piso salarial no valor de 413 para 530 em fevereiro de 2008, automaticamente beneficiou, inclusive, mais de 756 funcionários. Então, as reivindicações dos sindicatos, que se quiser eu passo a Vossa Excelência, de que realmente, pelos graus, as mudanças de tudo isso, há efetivamente uma adequação em mais de 1.000 e tantos funcionários. É o que, se Vossa Excelência quiser, eu passo e mando. É o que está dizendo o representante aí do sindicato, é o que Vossa Excelência está dizendo, que alguém passou isso para Vossa Excelência. Mas eu quero alertar a Vossa Excelência, senhor vereador, que isso não está no projeto, não. Está os padrões. Não, mas os padrões alcançando determinado número de pessoas, que estão aqui discriminadas. 5 pessoas, 2 pessoas, não. Não, senhor. Vereador, só para esclarecer, o presidente do sindicato, o Juliano, está aí? Oi? Oi, tá. Ele está mal informado. Primeiro, é o que vai ser aprovado aqui, é o que vai valer. E o que vai ser aprovado aqui é aquilo que está ali. A reivindicação de Vossa Excelência não encontra no projeto. Só para você entender, com todo o respeito. O que Vossa Excelência informou o vereador Otávio não se encontra no projeto. Você pode ter levado uma rasteira, porque isso não se encontra no projeto, só para esclarecer. Não. Minuto só, vereador. Ele pode ter levado uma rasteira, mas ele entrou em contato com a gente na sua casa e disse ele próprio que havia se sentido lesado nisso daí e está apresentando uma coisa que não está no projeto. Veja, vereador Otávio, que nessas páginas todas onde consta as mudanças de graus e criação de cargos, todas elas, vereador, ele discrimina quantas pessoas efetivamente são. E se Vossa Excelência analisar, Vossa Excelência vai ver, por exemplo, que para o cargo, criação de 6 cargos de encarregado de serviço 4, está ali citado, R$ 900 em 6 cargos, então ele discrimina o impacto orçamentário. 2 cargos para encarregado de serviço, 1 cargo para encarregado de serviço, e assim por diante. Essas discriminações aqui é que perfazem o total de 110 pessoas. Não há mais pessoas. A previsão de que há uma mudança de cargos, como está colocada para Vossa Excelência, senhor vereador, não é a que consta no projeto. Há mudanças de grau X, padrão Y, para outro, mas para essas pessoas que estão discriminadas aqui, não são para essas 1.000 e tantas pessoas, não. E esse é o problema. Pois não, vereador? Desculpe, Lidico. Pode falar. Eu já peço prorrogação, senhor presidente. Caro colega vereador, o que o doutor Otávio quis dizer é que foram conquistas conseguidas para os funcionários públicos em vários setores, que foi citado por ele, alguns são inúmeros, que vai abranger um número grande de funcionários. Nós realmente sentimos que o projeto chegou em última hora, entendemos que a prefeitura é muito grande, muito maior que os funcionários, e tem muitos setores que estão prejudicados, ou que serão prejudicados. A gente entende, mas nós entendemos que a chegada de um projeto da forma como chegou, colocou nós aí de frente com uma situação muito delicada. Nós não queremos cometer injustiça com ninguém, eu quero deixar bem claro. Se isso acontecer e puder rever alguma coisa que puder sentir ou ver o funcionário, ver o posicionamento de cada um, de cada setor, que eu fui procurado por muitos deles, a gente quer o melhor. Só que a situação hoje é uma situação de vida ou morte, ou aprova ou não aprova, é aquela coisa que não tem como consertar porque está em cima da hora. Entendemos que o que for resolvido aqui, e eu quero que o funcionário público que está aí presente, todos aqueles que estão nos assistindo, que a gente está procurando fazer o melhor para a classe. Ninguém quer aqui, como você disse aí na tribuna, prejudicar ninguém. Claro. Nós entendemos também, como muitos aí, que certas situações tem que se ver, tem que se analisar, porque todos merecem, todos querem um aumento. E essa situação que o doutor Otávio falou, foi em muitos setores onde houve conquista desde 2005, em muitos. Algumas conquistas, outros, médicos, gratificação e outras mais, que nada é merecedor de tudo isso. Então, eu só estou ressaltando no que foi feito a parte do doutor Otávio, em relação ao que foi discutido, e colocando à disposição para a gente estar melhorando, sim, nós queremos o melhor do funcionário. Muito obrigado pela parte.
Concedida a prorrogação de mais 5 minutos ao vereador Kiko Miziara. Senhor presidente, 10 minutos. É o prazo regimental, dentro dos projetos. 5 minutos para requerimentos. Vossa Excelência tem razão. 10 minutos, então, Obrigado. vereador Kiko. É que eu acho que não vai dar tempo, porque tem mais uma parte, e eu queria depois responder a parte do vereador Euripim. Pois não, vereador Lilico. Não, vereador Kiko. Até conversando com o presidente do sindicato aqui, o Juliano, uma das preocupações que até o doutor Otávio citou, são cargos que já vêm sendo feitos durante os anos. Um exemplo, o advogado que teve gratificação, os médicos que teve, então, englobando essas pessoas, atinge aquele número que o doutor Otávio mencionou. E uma das coisas que preocupa a gente, é uma das coisas que a gente tem que estar ciente, deixando ciente para os funcionários hoje, funcionário público, que o prefeito esqueceu uma coisa que eu acho que seria primordial pelo projeto. Ele fez e mandou para essa casa um impacto financeiro, mas só em cima daqueles cargos ali. Eu acho que na hora que ele manda um projeto, mandando para essa casa, tendo o vertical para todos os funcionários 3%, ele tinha que se preocupar também com o impacto financeiro. E isso pode ser questionado ainda. E amanhã depois, uma falha dessa pode prejudicar todos os funcionários. Porque no artigo 26, ele fala que está retroagindo a 5 anos. Se está retroagindo a 5 anos, ele tem capacidade de ter um departamento onde estaria vendo quem seriam os funcionários beneficiados por esses 3% e mandando um impacto financeiro para essa casa. E não foi mandado. Então, uma coisa que preocupa a gente, que amanhã depois chega um projeto nessa casa, dia 27 vai para o jurídico, volta dia 28 à tarde. Fica, no máximo, 2 dias na nossa mão para a gente ver. E a gente vai lendo o projeto depois com calma. Muitas vezes a gente tem que dar o parecer para não prejudicar os funcionários. A gente deu o parecer. Eu espero que isso não seja uma forma, amanhã depois, para pular e não dar os 3%. Abolir esses 3%. Que eu acho que hoje, na hora que for fiscalizar as contas pelo tribunal, esse impacto não vai estar no projeto. E isso vem a se prejudicar todos os funcionários. Aí é no modo geral. Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, como eu agradeço a parte do vereador Euripim, porque são coisas que realmente melhoram a visão nossa. E, mais uma vez, reforça a nossa posição de que nunca, em razão nenhuma, queremos prejudicar ninguém. Nem eu, com certeza, nenhum dos outros 10 vereadores. Só que Vossa Excelência, vereador Lilico, foi muito feliz na observação que eu havia até omitido, que é claro, e aí eu quero chamar a atenção do vereador Otávio, que o impacto financeiro previsto é em cima exatamente desses valores aumentados, vereador. No total desses aumentos concedidos ali, o impacto financeiro é de R$ 626 mil do ano, que implica exatamente nesses valores aqui majorados, e nenhum outro. Está só previsto aquilo ali. Então, estão só previstos aqueles aumentos, nenhum outro. E é isso que, graças a Deus, a população está aqui para saber que ela não está sendo prejudicada pela Câmara Municipal e também a população que nos assiste. Não é a Câmara Municipal que está sendo a autora desse projeto, ela está tentando melhorar o projeto para abranger toda a camada de funcionários da Prefeitura. Só que o projeto, no original, beneficia só aqueles 110 funcionários ali, que, como eu disse antes, volto a repetir, devem ter muitos méritos, mas com certeza os outros 2.800 também têm. E não é nada justo a gente constatar que alguns ali podem ter 30% de aumento e outros 0% agora e 3% no mês passado, que esses também tiveram. Então, são essas coisas que nos deixam indignados e propensos a essas propostas que nós fizemos, para que melhore um mínimo a condição de cada um, porque nós sabemos que mesmo aumentos significativos de 30%, 40%, 50% em cima de um salário pequenininho não significa quase nada. 3% em cima de R$400 são R$12. Ao passo que 3% em cima de R$1.000 já são R$30. Em cima de R$5.000 são R$150. Então, são coisas que variam de acordo com a base pela qual é feito o cálculo.
E nós sabemos que o cálculo foi discriminatório. Ele eliminou a grande maioria significativa dos funcionários. Eliminou do benefício que o pequeno aumento concedido no início do mês de março não foi suficiente para sequer se equiparar ao real processo inflacionário que existe nesse país. E é também por essa razão que nós apresentamos a outra emenda, em que os benefícios passam a ser a partir de 3 anos, exatamente para tentar compensar aquilo que com o tempo vai se perdendo. E nós vamos perdendo, vereador Oripim. A cada ano que passa, o processo inflacionário é maior, então isso reduz o valor real de compra do dinheiro ganho. Reduz a cada ano, porque nós recebemos também um processo informativo do governo central de que existe um determinado nível de inflação que nós sabemos, principalmente as donas de casa sabem, que não é esse não. Que ele é maior em determinados artigos que oscilam gravemente com o passar do ano e, às vezes, oscilam para mais e não voltam para os valores normais. Então, senhor presidente, senhores vereadores, o que nós esperamos que aconteça? Que o senhor prefeito tome consciência que ele não pode discriminar uma pequena fatia de mercado, uma pequena fatia da população e beneficiá-la em completa alienação e esquecimento e até prejuízo para as demais partes da população. Foi esse o entendimento que eu tive, que o Paçoca teve, que o André teve, que o Lilico teve, e eu tenho certeza que os outros vereadores também têm. E que é difícil, às vezes, fazer o jogo de sustentação do prefeito, de sustentar o programa e os projetos do prefeito, porque todos estão conscientes de que isso é discriminatório, elitista, porque pega só uma camada da população de funcionários, e prejudica, para ser a palavra correta, prejudica aqueles outros que tanto esperam que as majorações, que os aumentos sejam correspondentes não ao salário deles, mas à dignidade de cada um, ao empenho de cada um, ao esforço de cada um. Como eu disse agora há pouco, eu não me sentiria nada bem, e disse comparativamente isso com relação à minha profissão, sabendo que eu estaria trabalhando numa determinada repartição e ganhando meu salário, do meu lado, um profissional com as mesmas qualificações minhas ganhando 3 vezes mais, e do outro lado, um mesmo funcionário das mesmas qualificações minhas ganhando 5 vezes mais. A mesma coisa vale para cada um dos senhores, que é o que nós pretendemos mudar. Pois não, vereador Anastácio? E mesma coisa é da progressão, né? Que no projeto original está 5 anos e nós estamos querendo 3 para beneficiar todos os funcionários. Todos os funcionários. Não é? Que, inclusive, numa reunião que eu tive com o Juliano, que ele também sugeriu isso, disse isso para mim. E naquela reunião que nós tivemos até tarde da noite, nós reduziria de 5 para 3, que está dentro da emenda que chegaria a todos os funcionários com benefício de 2 anos. Como existe em outras repartições municipais. Como existe, por exemplo, para os funcionários aqui da Câmara Municipal. Senhores vereadores, eu quero reiterar aqui que meu posicionamento, como do Paçoca, do André e do Lilico, não é de tumultuar absolutamente nada. Que nós pretendemos apenas dar o reconhecimento a todos, o que é de direito deles. A nossa função aqui não é ser exclusivista, não é ser elitista e simplesmente favorecer ou concordar com o posicionamento do senhor prefeito, que esse sim é elitista, porque abrange o benefício para uma pequena parcela dos funcionários da prefeitura, volto a dizer, merecedores com certeza, mas não se pode omitir, se deixar de lado, aquela outra imensa parcela dos outros 2.800 e tantos funcionários da administração municipal. Muito obrigado. Não havendo mais oradores... oradores, pela ordem, vereador Sebastião. Por favor. Palavra do vereador.
Senhor presidente. Sebastião Rodrigues Oliveira, como líder do seu partido, PTdoB. Obrigado. Bem lembrado. Senhor presidente, mas como já foi combinado, João, você me desculpe, já falou um favor e um contra. Não põe em votação, que o pessoal já está exausto aí. Tem crianças aí, que eu digo, mulher com crianças no colo, pessoas de idades. E encerra a discussão. Estão já cansados de ver a discussão aí desse projeto aí hoje. Espero que a gente ponha em votação esse projeto, senhor presidente. Ou senão, o plenário que decide. Com a palavra, o vereador João Alberto Para ser Pinaré. regimental, para colocar em votação, teria que ter falado 3 de um lado e 3 do outro. Mesmo assim, ainda precisava da aquiescência do plenário. Como não falou ainda, eu peço a palavra. É regimental. Com a palavra, o vereador João Alberto Minaré. Olha, eu quero só dizer para você, porque talvez você não vai ouvir, porque você não estando aqui, mas você está ouvindo lá fora. Isso aí não tem diferença nenhuma para mim. Eu quero cumprimentar o nosso presidente, o Existo, cumprimentar os vereadores aqui presentes, cumprimentar a imprensa, a TV Barretos, através do Marcos Diamantino, que cumprimento todos os funcionários da casa. Cumprimentar também essa galeria maravilhosa que comparece aqui nessa noite de hoje. Um pouco cansativa, né? Mas eu acho que isso faz parte da democracia. E dizer que eu jamais votaria em algum projeto, seja qual for, que viesse beneficiar um funcionário público. Foi hoje ou ontem, não me lembro bem, eu estava no almoxerifado e um funcionário me perguntou: João, você vai votar contra ou a favor? Eu falei: olha, eu já vou deixar bem claro para você que o meu voto para o funcionário público ele é favorável. O meu voto para aqueles projetos que aqui passaram até hoje, que beneficiou a nossa cidade, eu sempre fui favorável. Porque a gente sabe da luta do trabalhador, eu também sou um trabalhador, da luta das pessoas que lutam para defender o seu pão de cada dia. Eu acho que isso é muito importante, o vereador que tem esse reconhecimento. Mas eu queria ser rápido e deixar aqui um alerta para vocês aqui presentes. Porque vir à tribuna aqui e falar que vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, que tem que dar aumento para mais 2.800 funcionários, isso é uma coisa que precisa ser pensado. Porque eu queria citar um exemplo aqui. O prefeito, há questão de dias, ele mandou um projeto para essa casa, dando um aumento para o funcionário. Ora, que bom seria se eu pudesse fazer uma emenda. Ele deu 3. Falei: não, eu vou fazer uma emenda, eu vou dar 10. 3 é muito pouco. Não seria ótimo? Eu não ia ficar muito bem com o funcionário? Claro. Ou 10, ou dizer: não, 10 é pouco, eu vou dar 20. Eu quero 20% para os funcionários. Porque os funcionários merecem os 20% e vamos aumentar essa de 3 para 20. Não seria ótimo fazer isso? Eu não ia ficar bem com todos os funcionários? Fala: poxa vida, ó, o João deu 20%. Bom, botou, deu 20%, o projeto vai para o prefeito. Chega no gabinete do prefeito, esse projeto, ele poderá ser vetado. Eu queria fazer uma ressalva aqui. Esse projeto da oposição, que foi elaborado pela oposição, ele é um projeto que, aparentemente, eles estão agradando os funcionários. Os que estão aqui presentes, os que estão nas suas casas nos assistindo, através da TV Barretos, porque são mais 2.800. Estão agradando. Mas isso é uma forma de agradar diferente.
às vezes pensa que está agradando, mas está atrapalhando. O povo tem que saber disso. Os funcionários aqui do SAI aqui presente, os funcionários da prefeitura, enfim, todos os funcionários públicos têm que saber disso. Porque, veja bem, até o dia 4, hoje é 3, né? O prefeito tem que promulgar a lei e tem que publicar. Dia 5 não pode mais. Então, se essa emenda no projeto que nós estamos botando não tem impacto financeiro. Não tem. E pode perguntar para qualquer pessoa que entende se o Tribunal de Contas aceita uma situação dessa. É claro que ela vai penalizar o prefeito. E estou aqui dizendo o seguinte, vou votar a favor. Mas eu não quero que amanhã ou depois vocês vão colocar a culpa no prefeito. Porque se ficar só no projeto do SAI e no outro projeto, eu acho que não tem problema nenhum. O que não pode acontecer essa emenda de mais 1.800 funcionários. Porque não tem como, o prefeito não vai ter dinheiro, não vai ter justificativa do impacto financeiro. Dou a parte para Vossa Excelência. Obrigado, vereador João Minaré. Vossa Excelência acabou de dizer que, se aprovar aquilo que está previsto para o SAI, na proposta do vereador Euripinho, tudo bem. Mas essa mesma proposta também não faz parte do impacto financeiro. Então, também essa proposta deveria ser rejeitada pela visão que Vossa Excelência está tendo. Não, mas deveria constar do impacto financeiro, né, já que faz parte dentro do processo de aumento dos ganhos do funcionário. Então, senhor vereador, deve ser abrangente a todos ou a nenhum, no sentido de colocar as coisas sob a visão do impacto financeiro. Obrigado. Olha, com essas palavras que Vossa Excelência disse agora, Vossa Excelência confessou categoricamente que a emenda de Vossa Excelência está errada. Entre linhas, Vossa Excelência disse. Porque se a do Euripinho está errada, essa é muito mais errada. Porque a do Euripinho é uma emenda pequena, o impacto é muito menor. E os funcionários já estão recebendo. O que o Euripinho está pretendendo, nós estamos pretendendo, porque não é só ele, tem que ter a votação da bancada. O que se pretende fazer é regularizar uma situação que amanhã ou depois poderá, ninguém sabe quem vai ser o diretor do SAI, se for um diretor igual era o antigo, de arrepiar os cabelos do povo, você sabe disso, e aqui tem gente que dentro que sabe. Foi o diretor que saiu debaixo de fogos, mas não de alegria, de tristeza. De tristeza. Barreto inteiro sabe disso. Então, o que a gente estava procurando era resolver esse tipo de problema, porque mesmo sendo inconstitucional, mas é um impacto pequeno. Porque, veja bem, amanhã é o último dia. Aí vamos para o Jornal do Povo, o Jornal da Oposição, prefeito veta aumento de 1.800 funcionários. É lógico. O que a oposição quer? Ela quer assunto. Nós estamos na véspera de uma eleição e, principalmente, com essas pesquisas que saíram agora por último, que o prefeito, doutor Emanuel, está crescendo. Está crescendo e crescendo muito. Então, isso é temeroso. Alguém fica um pouco de receio, certo? Então, eu estou dizendo isso com a maior sinceridade do mundo, do fundo do meu coração. Que vai acontecer, eu já estou prevendo, inclusive falei para a Neide, vai acontecer isso. Quer dizer, eu não sei como que não colocaram aqui, em vez de 2.800, 3.200, porque o Kiko, o doutor Kiko, pessoas que eu tenho um carinho, estimação, ele disse, mas por que não questionou do Euripinho? Porque do Euripinho os funcionários já recebem. Eles estão recebendo, sim, senhor. Só que não está, quando eles forem aposentar, aquilo sai fora, não conta. É a mesma coisa de eu ganhar 700 reais R$1.000 no Lerite, só que lá, na hora de aposentar, eu vou aposentar com 700. O que eles querem é regularizar essa situação também. Tá certo? Quer dizer, isso não pode, porque ninguém sabe quem é o diretor amanhã ou depois. Porque se for o diretor com aquela mesma sistemática do anterior, não do agora, do outro, aí o funcionário do SAI está aqui, não precisa falar, não. Ele sabe o que eles já passaram lá dentro do SAI. Ele sabe muito bem disso.
certo? E vou dizer uma coisa para todos aqui presentes. Reza para não voltar. Porque se voltar, vai voltar com ódio. Não vai pensar que tem amor em Barretos, no povo de Barretos, não. Vai voltar com ódio. Presta bem atenção nisso que eu estou dizendo. Então, eu queria encerrar dizendo o seguinte, não vai muito em conversinha, não. Procura aprofundar mais no assunto, certo? No que poderá acontecer, porque para depois não dizer assim, olha, lá tinha o João Minaré, que é um vereador do povo, diz, o vereador do povo, certo? E ele não nos alertou. Então eu vim aqui justamente para isso, para deixar o meu alerta. Voto favorável, eu jamais vou votar contra um funcionário, porque eu sei a dificuldade de quem trabalha. Eu sei, porque eu também sou um trabalhador da mão calejada, está aqui, ó, certo? Então eu não vou me prolongar mais, mas eu quero deixar bem claro que véspera de eleição, aqui a pessoa vem, fala tudo o que quer e faz tudo aquilo que acha que deve fazer. Mas não é bem assim. Tá um exemplo recente. O prefeito mandou um projeto dando 3%, poderia aumentar para 10%, para 12%, já disse isso aqui. Certo, Otávio? Não é verdade? No entanto, não pôde aumentar porque não veio um impacto financeiro, dizendo de onde iria sair o dinheiro, junto, acompanhando o projeto. Essa é a verdade. Senhor presidente, eu quero agradecer. Agradecer a atenção desse povo maravilhoso. Agradecer a atenção de todos os ouvintes através da TV Barretos. E dizer que eu venho aqui a essa tribuna para ajudar, não para atrapalhar. Eu venho aqui para ajudar dentro da medida do possível. Meu muito obrigado. Eu gostaria de repetir novamente para os senhores servidores presentes aqui no espaço da Câmara Municipal, nas nossas galerias, que, por favor, evitem a manifestação verbal e que, se tiver que haver uma conversa com o companheiro do lado, por favor, faça em um tom baixo, porque está atrapalhando os trabalhos aqui da Câmara Municipal. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Anastácio Paçoca. Esqueceram o óculos, é seu, João? Senhor presidente, senhores vereadores, imprensa escrita e falada. De nada, João. Munícipes que está nos assistindo pela TV Barretos, servidor público aqui presente, moradores do conjunto Milton Siqueira Sopa, aqui presente também. Quero cumprimentar o nosso ex-presidente, vereador Ângelo José Duarte, aqui presente. Seja bem-vindo. Eu tenho